O irmão que ouviu aquelas palavras do pastor não sabia o que esperar, mas guardou no coração. Era um jovem recém-chegado à congregação com dúvidas e um peso que carregava há anos. O pastor, ao vê-lo na classe de doutrina, percebeu algo em seu olhar e, ao final da aula, aproximou-se com um sorriso tranquilo. Meu irmão, não se preocupe com o que você não entende ainda. Deus vai revelar. Aquelas palavras simples, mas cheias de autoridade espiritual, ecoaram em sua mente nos dias que se seguiram. Ele não contava que a revelação viria tão cedo. No sábado seguinte, dia do batismo, ele estava ali de pé, com a roupa branca, ouvindo os hinos que falavam de perdão e nova vida. Enquanto os irmãos cantavam Lava-me, Senhor, e serei mais alvo que a neve, ele sentiu algo estranho no peito, como se uma porta se abrisse dentro de si. Não eram lágrimas de emoção, mas uma certeza que nunca tinha sentido antes. É aqui, é agora, pensou. E quando o pastor o batizou nas águas, mergulhando-o em nome do Senhor Jesus, foi como se uma corrente invisível se rompesse. Ao sair da água, não era mais o mesmo. Os irmãos que o abraçaram depois não sabiam do fardo que ele carregava, um vício que o dominava há anos, uma mentira que contava até para si mesmo, dizendo que nunca conseguiria vencer. Mas naquele momento, enquanto os irmãos oravam por ele, colocando as mãos sobre sua cabeça, sentiu algo sair de dentro dele. Não foi um grito, não foi uma cena, mas uma paz tão profunda que só quem já experimentou o verdadeiro arrependimento sabe descrever. O pastor, ao vê-lo sorrir depois da oração, apenas disse: "Viu? Deus revelou." E revelou mesmo. Nos dias que seguiram, as tentações vinham, mas agora ele tinha uma força que não era sua. Uma noite, sozinho em seu quarto, sentiu o desejo antigo bater à porta do coração. Fechou os olhos e orou: "Senhor, o Senhor me livrou uma vez, não me deixe voltar atrás." E como se alguém o puxasse para trás, sentiu as mãos tremendo, mas o coração firme. Abriu a Bíblia sem pensar e seus olhos caíram em: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. 1 João 3:9. Não era coincidência. Era a resposta. Na reunião de oração daquela semana, ele se levantou para dar o testemunho. Com voz trêmula contou como Deus o tinha libertado, não com barulho, mas com uma certeza quietinha no coração. Os irmãos ouviram, alguns chorando, outros glorificando a Deus em voz baixa. Uma irmã mais idosa, que sempre orava por ele nas reuniões de intercessão, aproximou-se depois e disse: "Filho, eu sabia que Deus ia fazer isso por você. Desde o primeiro dia que te vi, o Espírito me falou que você seria livre." Ele não sabia que havia irmãos intercedendo por ele em segredo. Deus estava trabalhando antes mesmo dele pedir, mas a revelação não parou por aí. Alguns meses depois, em uma ceia do Senhor, enquanto partia o pão, lembrou-se de como antes daquele batismo ele nem ousava se aproximar da mesa, achando-se indigno. Agora, porém, entendia que não era por merecimento, mas por misericórdia. O pastor, ao servir o cálice, olhou nos seus olhos e disse: "Irmão, isso aqui é sangue derramado por você. Não esqueça." E ele não esqueceu. Cada gota do suco de uva parecia selar uma aliança nova em seu coração. Um dia, um antigo companheiro de antes da conversão o procurou rindo, dizendo que ele não aguentaria firme. "Vem só uma vez, para matar a saudade", e insistiu. Ele olhou para aquele homem, que antes era como um irmão, e sentiu uma tristeza profunda, não por si mesmo, mas por ele. "Não posso", respondeu. "Não é que eu não queira, é que eu não sou mais aquele." O outro zombou, mas ele orou por aquele amigo naquela noite, pedindo que Deus também o revelasse para ele. Anos depois, aquele mesmo homem estava sentando nos bancos da congregação, chorando enquanto ouvia o Evangelho. A vida dele agora era feita de pequenas revelações diárias. Uma manhã, ao acordar com uma dor de cabeça forte, lembrou-se de orar antes de tomar qualquer remédio. "Senhor, se for da tua vontade, tira isso de mim." Em poucos minutos, a dor sumiu. Não era mágica, era fé. Em outro dia, ao abrir a Bíblia sem saber por onde ler, seus olhos caíram justamente no salmo que falava da sua situação. "Os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros." Salmo 1:9-24. Deus falava. Sempre falava. Na congregação, ele aprendeu que a revelação de Deus não era só para momentos grandiosos, mas para cada passo. Quando perdeu o emprego, orou com os irmãos, e no dia seguinte recebeu uma ligação de um lugar que nem tinha se candidatado. Quando sua mãe adoeceu, os irmãos jejuaram por ela, e os médicos se surpreenderam com a melhora rápida. Não eram milagres barulhentos, mas sinais de um Deus que ouve. O pastor costumava dizer: Deus não precisa de holofotes para mostrar que Ele é Deus. Ele age no silêncio do coração que busca Ele. Um domingo, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto,
O irmão mais novo aproximou-se, desanimado. Não sinto Deus falando comigo como os outros falam, confessou. Ele sorriu, lembrando-se de como já tinha se sentido assim. Irmão, Deus fala. Às vezes é uma palavra na pregação, um versículo que salta aos seus olhos, uma paz que você não entende de onde vem. Não é sempre um trovão. Às vezes é só um sussurro. E contou como, no seu batismo, Deus não tinha mandado um anjo, mas tinha mudado tudo dentro dele. O jovem ouviu e na semana seguinte veio agradecer. Deus falou comigo ontem. Foi só uma ideia que veio na minha mente enquanto eu orava. Confia em mim. Mas eu sei que foi ele. Os anos passaram, e aquele jovem batizado tornou-se um servo na casa do Senhor. Agora era ele quem falava para outros. Deus vai revelar. E via, uma e outra vez, Deus confirmando sua palavra. Uma irmã com depressão, um casal à beira da separação, um jovem com dúvidas sobre sua vocação. Todos encontraram em Deus não apenas respostas, mas uma presença que transformava. Ele aprendeu que a revelação de Deus não era um evento único, mas uma caminhada. Cada oração respondida, cada tentação vencida, cada palavra certa na hora certa era Deus se revelando. Uma noite, depois de um culto de oração, o pastor o chamou. Lembra quando eu falei que Deus ia revelar? Ele assentiu. Pois é, Deus não só revelou para você, como está usando você para revelar para outros. Isso é o Evangelho. Deus se mostra onde há corações abertos. Ele entendeu então que a revelação não era só para seu próprio bem, mas para que ele pudesse dizer aos outros: venham e vejam. Deus é real. Ele muda. Ele salva. Ele revela. E assim, toda vez que via um novo irmão com dúvidas ou um coração pesado, ele se aproximava com o mesmo sorriso tranquilo do pastor daquele dia e dizia: não se preocupe com o que você não entende ainda. Deus vai revelar, porque tinha aprendido na prática que Deus não falha. Ele revela. Sempre revela. Às vezes na água do batismo, às vezes na quietude de um quarto, às vezes na voz de um irmão. Mas ele revela. E isso basta. Era uma tarde quente quando o irmão João chegou à igreja com o rosto marcado pela preocupação. Havia meses que lutava contra um problema no trabalho, uma situação que parecia sem saída. As contas se acumulavam e a cada dia a pressão aumentava. Ele já havia orado, jejuado, mas a resposta não vinha. Até que, ao entrar na sala dos irmãos, encontrou aquele servo que tantos já haviam procurado nos momentos de aflição. Sem nem precisar perguntar, o irmão percebeu seu desânimo e, com a mesma calma de sempre, disse: Deus vai revelar, irmão João. Não é no tempo que a gente quer, mas no tempo certo dele. E quando ele revelar, você vai ver que valeu a espera. João baixou a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Mas e se não der tempo, irmão? E se tudo desmoronar antes? O servo colocou a mão em seu ombro e respondeu: se Deus já te trouxe até aqui, não vai te abandonar agora. Lembra do que está escrito? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é falta de comida, de dinheiro ou de solução que vai mudar isso. É promessa. E Deus não volta atrás em suas promessas. João suspirou, mas algo dentro dele se aquietou. Não era uma resposta imediata, mas era paz. E naquela noite, antes de dormir, ele orou não mais com desespero, mas com confiança. Senhor, eu creio que o Senhor vai revelar. Dá-me força para esperar em ti. 3 dias depois, um telefonema inesperado mudou tudo. Uma oportunidade que João nem havia considerado surgiu como água no deserto. Não era exatamente o que ele imaginava, mas era a saída. Ao contar ao servo, este apenas sorriu. Vi só? Deus revela. Às vezes a gente acha que a resposta tem que vir de um jeito, mas ele conhece todos os caminhos. O importante é confiar que ele está no controle. João abanou a cabeça, emocionado. Eu quase desisti, irmão. Quase perdi a fé. Mas não perdeu, respondeu o servo. E isso é o que importa. Deus honra a fé, mesmo quando ela é pequena como um grão de mostarda. Na mesma semana, a irmã Maria chegou chorando ao culto. Seu filho adolescente havia se afastado dos caminhos do Senhor, e o coração dela sangrava a cada dia. Eu não sei mais o que fazer, confessou entre lágrimas ao servo. Ele a ouviu em silêncio, depois abriu a Bíblia e leu: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Irmã Maria, você fez a sua parte. Agora é hora de entregar nas mãos daquele que pode tocar o coração dele. Deus vai revelar o seu amor para o seu filho. Pode ser hoje, pode ser daqui a um tempo, mas vai ser no tempo certo. Maria enxugou as lágrimas e, com voz trêmula, disse: vou orar mais, irmão. Vou jejuar. Não vou desistir. Passaram-se semanas. Maria continuava a interceder, mesmo quando as notícias não eram boas. Até que uma noite, enquanto ela orava no seu quarto, ouviu a chave girar na porta.
Era seu filho, com os olhos vermelhos e a voz embargada. Mãe, eu sonhei com o Senhor Jesus hoje. Ele me chamou de volta. Maria caiu de joelhos, e mãe e filho choraram juntos, agradecendo a Deus. No domingo seguinte, o jovem estava no culto e, ao final, pediu para ser batizado. Quando saiu das águas, o servo que tanto havia orado por ele se aproximou e disse: Deus revelou, não foi? Ele nunca falha. O irmão Pedro, um homem simples que trabalhava na roça, também teve sua história marcada por essa verdade. Há anos lutava com uma dor nas costas que o impedia de trabalhar como antes. Médicos diziam que era coisa da idade, que não tinha jeito. Mas Pedro não se conformava. Se Deus sarou os doentes nos tempos da Bíblia, por que não hoje? Pensava. Um dia, depois de um culto de oração, o servo o chamou. Irmão Pedro, você já pediu a Deus para te sarar? Já, irmão. Mas parece que ele não ouve. O servo então o levou até a frente da igreja, onde outros irmãos se reuniram em círculo. Oraram com fé, clamando pelo nome de Jesus. Pedro sentiu algo quente percorrer suas costas, como se mãos invisíveis o tocassem. Quando se levantou, a dor havia desaparecido. Nos dias seguintes, Pedro trabalhou na lavoura sem nenhum incômodo. Os vizinhos que sabiam de seu problema ficaram admirados. O que aconteceu, irmão Pedro? Perguntavam. E ele, com um sorriso largo, respondia: Deus revelou seu poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A notícia se espalhou, e muitos que antes duvidavam começaram a buscar a Deus. O servo, ao ver aquilo, só tinha gratidão no coração. Senhor, obrigado por te revelares não só a mim, mas através de mim. Que eu nunca me canse de dizer: Deus vai revelar. E assim, a cada dia, novas histórias se somavam. A irmã Ana, que por anos sofreu com a infertilidade, recebeu a notícia de que seria mãe. O irmão Carlos, que estava prestes a perder a casa, encontrou um comprador para um terreno que nem sabia que tinha. O jovem Mateus, que lutava contra vícios, sentiu o peso ser tirado de suas costas em uma noite de vigília. Em cada caso, a mesma certeza: Deus revela. Não do jeito que a gente imagina, não sempre no tempo que a gente quer, mas Ele revela. Uma tarde, enquanto o servo caminhava pelos fundos da igreja, um menino de uns 10 anos o abordou. Irmão, é verdade que Deus fala com a gente? O servo agachou para ficar na altura do garoto e respondeu: É verdade, sim. Às vezes pela Bíblia, às vezes num sonho, às vezes na voz de um irmão, às vezes num silêncio que a gente sente no coração. O importante é estar pronto para ouvir. O menino franziu a testa. Mas e se eu não entender? O servo sorriu. Não tem problema. Deus não exige que a gente entenda tudo de uma vez. Ele só pede que a gente confie. Um dia, você vai olhar para trás e vai ver. Ah, era isso que Deus estava me mostrando. O menino pensou por um instante, depois disse: Então é como quando a gente planta uma semente e não vê logo a planta, mas sabe que vai nascer? O servo riu. Exatamente assim. A fé é como plantar e esperar a colheita. E Deus é fiel. Ele faz chover no tempo certo, faz o sol brilhar, e a semente cresce. Às vezes a gente nem percebe, mas Ele está agindo. O menino correu para brincar com os outros e o servo ficou olhando, agradecido por mais uma oportunidade de semear essa verdade. Deus revela. Nos cultos, o servo sempre encontrava um jeito de lembrar os irmãos dessa promessa. Quando a gente passa por provas, é fácil pensar que Deus se esqueceu da gente, dizia certa vez. Mas olhem para José no Egito, para Daniel na cova dos leões, para os 3 jovens na fornalha. Deus não os tirou da prova logo, mas estava com eles o tempo todo. E no final se revelou de um jeito que ninguém podia duvidar. Os irmãos assentiam, muitos com lágrimas nos olhos, lembrando de suas próprias lutas. Uma irmã levantou a mão. Mas e quando a gente ora e parece que Deus não responde? O servo respondeu com calma: às vezes a resposta é espere. Às vezes é confie. Às vezes é eu estou moldando você. Mas uma coisa é certa: Deus não fica em silêncio para sempre. Ele falou com Moisés na sarça, com Elias no vento manso, com Paulo no caminho de Damasco. E ele fala conosco hoje. Pode ser que a gente não ouça uma voz do céu, mas a paz que vem no meio da tempestade, a força que a gente não sabia que tinha, a porta que se abre quando todas estavam fechadas, isso é Deus se revelando. Anos se passaram e aquele servo, agora mais velho, ainda repetia as mesmas palavras: Deus vai revelar. Já não era só para os irmãos da igreja, mas para os netos, para os novos convertidos, para quem quer que cruzasse seu caminho com um coração necessitado. Uma vez, um jovem pastor que o visitava perguntou: O senhor nunca teve dúvidas? Nunca ficou desesperado esperando Deus se revelar? O velho servo sorriu, os olhos brilhando com a memória de tantos anos de fé. Claro que tive. Sou humano. Mas aprendi que dúvida não é falta de fé,
É parte do caminho. O que não pode é a dúvida nos parar. Porque no final, Deus sempre mostra que Ele está lá. Às vezes demora, às vezes dói, mas Ele revela. E quando Ele revela, a gente entende que valeu cada lágrima, cada noite em claro, até quando, Senhor? Ponto. Ele fez uma pausa, olhando para o jovem com carinho. Você vai ver, meu filho. Um dia, você vai estar onde eu estou, contando para outros como Deus se revelou na sua vida. E vai sorrir, porque vai saber que não foi você que seguiu a Deus, foi Ele que te guiou o tempo todo, mesmo quando você não via. O jovem pastor baixou a cabeça, comovido. Obrigado, irmão. Eu precisava ouvir isso. O velho servo colocou a mão em seu ombro. Não está ouvindo de mim, não. Está ouvindo de Deus. Porque Ele está te dizendo agora, neste exato momento, confia em mim. Eu vou revelar. O jovem pastor saiu daquela visita com o coração cheio, mas também com uma pergunta que não conseguia tirar da mente. Como eu vou reconhecer quando Deus se revelar? Ele sabia que não era uma pergunta para ser respondida com palavras, mas com vivência. E o Senhor, que conhece cada pensamento antes mesmo que ele se forme, já estava preparando a resposta. Na semana seguinte, enquanto ele orava no altar da igreja, um irmão se aproximou com o rosto marcado pela preocupação. Pastor, minha filha está muito doente. Os médicos não sabem o que é, e a cada dia ela fica mais fraca. Já oramos tanto, mas parece que Deus não ouve. O jovem pastor lembrou das palavras do velho servo e, sem hesitar, disse: Irmão, Deus vai se revelar. Não sabemos como, não sabemos quando, mas Ele não nos abandona. O homem abaixou a cabeça, e o pastor sentiu o peso daquela dor como se fosse sua. Naquela noite, ele orou até tarde, pedindo a Deus não só pela criança, mas pela fé daquele pai. Senhor, revela-te a ele. Não deixes que desanime. 3 dias depois, durante um culto de oração, a irmã que cuidava das crianças entrou correndo na sala e chamou o pai. A menina, que há semanas não conseguia se levantar, estava sentada na cadeira, brincando como se nada tivesse acontecido. Os médicos nunca encontraram explicação. O pai chorou no altar e o jovem pastor, ao vê-lo ali, abraçado à filha sadia, entendeu. Assim Deus se revela. Não com trovões ou visões, mas com uma criança sorrindo, com um pai de joelhos agradecendo, com uma igreja que testemunha que Deus ainda faz milagres. Mas nem sempre a revelação vem da maneira que esperamos. Alguns meses depois, uma irmã da congregação perdeu o emprego. Era viúva com 2 filhos pequenos, e a conta do aluguel estava atrasada. Ela chegou ao culto com os olhos inchados de chorar. Não sei mais o que fazer, irmãos. Já orei, já jejuo, já busquei trabalho em todo lugar. Parece que Deus esqueceu de mim. O jovem pastor, lembrando do velho servo, aproximou-se e disse: Irmã, Deus não esquece. Ele vai se revelar. Talvez não do jeito que a gente quer, mas do jeito que ele sabe que é melhor. Naquela mesma semana, uma família da igreja, que há tempo pensava em se mudar para um lugar maior, sentiu no coração que deveria oferecer sua casa atual para a irmã viúva. Era simples, mas suficiente. Quando ela recebeu a chave, caiu de joelhos. Deus, tu te revelaste. Não do jeito que eu pedia, mas do jeito que eu precisava. E assim, mais uma vez, a congregação viu que a mão do Senhor não se encurta. Ele ouve, ele age, só precisamos confiar que sua maneira é perfeita, mesmo quando não entendemos. O tempo passou, e o jovem pastor já não era tão jovem. Agora era ele quem repetia para os mais novos: Deus vai se revelar. Um dia, um rapaz recém-convertido, cheio de dúvidas sobre o batismo, lhe perguntou: Como eu vou ter certeza de que é a hora certa? E se eu não estiver pronto? O pastor sorriu, lembrando de quando ele mesmo fizera perguntas semelhantes. Meu filho, a certeza não vem de você. Vem de Deus. Quando ele revela que é a hora, você vai saber. Não por causa de um sentimento, mas porque a palavra vai falar ao seu coração. E foi exatamente isso que aconteceu. No culto seguinte, enquanto o pastor falava sobre a obediência no batismo, aquele rapaz sentiu algo que não podia explicar. Uma paz que encheu seu peito. Como se uma voz sussurrasse: Este é o caminho, anda nele. Ele se levantou, foi até a frente e disse: Quero ser batizado. Não houve dúvida, não houve medo. Só a certeza de que Deus havia se revelado. No dia do batismo, quando ele saiu das águas, o pastor o abraçou e disse: Viu? Deus revelou. E o rapaz, com lágrimas nos olhos, respondeu: Sim, irmão. E valeu cada dúvida, cada medo, cada noite de oração. Porque agora eu sei, ele nunca me deixou sozinho. Aquele batismo marcou não só o rapaz, mas toda a congregação. Uma irmã que há anos adiava seu batismo por vergonha do passado, ao ver a alegria daquele jovem, sentiu o Espírito Santo falando com ela: Filha, meu sangue te purificou. Não há mais condenação.
Ela chorou no banco e depois do culto, procurou o pastor: eu também quero ser batizada. Deus se revelou para mim hoje. E assim, mais uma alma foi libertada do peso que carregava porque o Senhor, em sua misericórdia, escolheu aquele momento para se revelar. O pastor, ao ver tudo aquilo, lembrou das palavras do velho servo anos antes: um dia, você vai estar onde eu estou, contando para outros como Deus se revelou na sua vida. Agora ele entendia. Não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar que Deus as tinha. Não era sobre ver o caminho todo, mas sobre dar o próximo passo na fé. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada testemunho, a congregação aprendia. Deus se revela no silenciamento de uma tempestade, na cura de uma doença, na provisão inesperada, na paz que vem depois da luta. Mas acima de tudo, ele se revela na cruz. Porque foi lá que ele mostrou, de uma vez por todas, que nenhum sofrimento é em vão, nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma oração fica sem resposta. O velho servo já não estava mais entre eles, tinha partido para a glória alguns anos antes. Mas suas palavras permaneciam, ecoando em cada coração: Deus vai se revelar. E a cada dia, de maneiras simples e profundas, ele confirmava: sim, eu estou aqui. Não em sonhos distantes, mas na vida real, na igreja reunida, no irmão que estende a mão, no perdão que liberta, na esperança que não falha. Porque no final, a maior revelação não é um milagre espetacular, mas a certeza de que em meio a tudo, Deus está conosco. E isso basta.